Presença
adoramos. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo de número 20. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão. Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração prática. Muitas vezes nós falamos de adoração, mas ela não passa de teoria na nossa vida. Adoração não pode ser teórica, ela tem que ser prática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Adoração prática. Quando nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez. E quando nós adoramos a Deus, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. O maior nível de oração que podemos entrar é o nível da adoração. É quando você entende que adoração não é pedir, é entregar. Diga comigo: adoração não é pedir. Adoração não é pedir, É entregar. é entregar. É quando você chega diante dele e se entrega totalmente. Porque não existe adoração superficial, não existe adoração rasa. Nós passamos por muitos modismos musicais e nós achamos que adoração é só a música em si, aquela que mexe com a gente, que toca as emoções e sentimentos. Mas adoração não tem nada a ver com aquilo que nos toca, mas sim com aquilo que toca no coração de Deus. Imagina o privilégio, na nossa pequenez e limitação, nós podemos alegrar ao Pai, nós podemos tocar o seu coração. E pensamos: quem somos nós para entregar alguma coisa para Ele, porque nada temos de valor.
diabo, quando ele investe contra uma pessoa, é para roubar dela a adoração de Deus. Muitos adoram as coisas deste mundo. Muitos preferem o mundo, aquilo que é carnal e pecaminoso. Mas quando entendemos que somos igreja, nós crucificamos o nosso eu para poder ter este livre acesso com o Pai. E é isso que Jesus está falando aqui. Por 3 vezes no texto, ele fala de Deus como Pai. Adoração exige intimidade. Você precisa se tornar íntimo de Deus a ponto de chamá-lo de Pai. Quando nós vimos Jesus falando com Deus na Bíblia, ele não fala com Deus como Deus, ele fala com Deus como Pai, porque ele conhecia o Pai que se revelava em Deus. Nós precisamos desenvolver como igreja, porque só a igreja pode viver este padrão de entrega. Só a igreja pode entregar o mais puro louvor e adoração. O mundo não o conhece. O mundo não está preocupado em agradar a Deus. O mundo muitas vezes é religioso. Mas nós temos aprendido que fé transcende aquilo que é religioso. A religião divide, Cristo nos une. Nós precisamos desenvolver intimidade, e não dá para desenvolver intimidade sem investirmos tempo da nossa vida. Não dá para vivermos intimidade sem investirmos o nosso tempo. Nós precisamos nos separar para Ele. Nós precisamos passar mais tempo com Ele, para a nossa intimidade crescer. Ela precisa ser profunda, íntima, particular, pessoal, estreita. Eu quero te falar que existe um nível onde a presença de Deus se manifesta, que é diferente talvez daquilo que você tem vivido até hoje. É mais do que só frequentar uma igreja, é mais do que só ser membro de uma igreja, é mais do que só tomar um banho de piscina no batismo, é mais do que só entregar dinheiro. É mais do que só servir. Deus não te chamou para você trabalhar para Ele. Deus te chamou para você estar junto dEle. Vou repetir. Deus não te chamou para você trabalhar para Ele. Deus te chamou para você estar junto dEle. Tem gente que pensa que Deus está interessado nos seus afazeres, nas suas realizações, no seu trabalho. Deus, Ele quer você junto dEle. Lembra de Marta e Maria? Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Marta disse: eu vou fazer um cafezinho para Jesus. Ela vai para a cozinha, começa a bater panela, fazer barulho, tirar a atenção. O interesse dela era de proporcionar a Jesus uma boa acolhida, de matar sua fome, de cuidar dele. Mas aquele momento
era um momento especial e ela não discerniu este momento especial. Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo sobre o reino. E Jesus disse: entre Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte. Você tem que discernir. Muitas vezes a tua intenção é boa, mas não agrada a Deus. A igreja, ela está sendo despertada neste tempo profético como uma igreja que ora e uma igreja que adora. Não existe adoração sem oração. Não é chegar na presença de Deus e cantarolar uma letra. A música que você gosta. Tem gente que chega e diz: pastor, pede para o grupo cantar essa música porque eu gosto dela. E tem gente que chega e fala: pastor, eu não gostei dessa música. Aí eu brinco e digo: ainda bem que o culto não foi para você. O culto é para ele. E a gente no altar não pode fazer as top 10 ou as melhores. Nós precisamos entender o mover de Deus. Para onde é que o vento sopra? Para onde Ele quer nos levar? Eu me lembro de um culto onde nós adoramos o culto todo. E terminou o culto, um dos nossos irmãos queridos, diácono, me disse: pastor, hoje não teve palavra. O senhor não pregou hoje. A pregação é aquilo que nós fazemos para os homens, a adoração é aquilo que nós fazemos para Deus. Nós precisamos discernir as coisas. Eu disse: eu não sei o que Deus fez, mas eu sei o que Ele fez. Neste dia, uma mulher estava lá cultuando conosco, e ela chorou copiosamente do começo ao final. A nossa igreja estava numa casa na Rua do Mercado, na segunda casa. E essa moça disse: o senhor não me conhece, mas eu preciso muito conversar com você. E nós marcamos para o dia seguinte. E ela contou o drama da sua história de vida. Ela disse: eu não sei o que aconteceu no domingo ou no sábado, não me lembro. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu coração se partiu. Eu não sou mais a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu não sabia a letra das músicas, na época a gente não tinha telão. Mas ela levantava suas mãos e chorava. As lágrimas brotavam dos seus olhos e escorriam, molhavam o chão, molhava sua roupa. E ela me disse: eu preciso falar o que eu não posso contar para ninguém. Eu sou uma garota de programa. Eu ganho dinheiro em São Paulo para poder cuidar da minha família. E eu não estava ali para julgá-la, para condená-la, para apedrejá-la. Ela disse: eu não quero mais viver essa vida. Me ajuda. Me tira daquele lugar. Eu
Eu orei por ela, dei o Novo Testamento de bolso para ela, e ela levava junto dela para a boate, para o prostíbulo, aonde ela atendia os seus clientes. E ela disse: pastor, quando não tinha ninguém lá para atender, eu tirava o Novo Testamento debaixo do travesseiro e lia. E eu ficava lendo. Até que chegou uma hora que ela se rebelou e disse assim: eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu estou indo embora. Eu quero Jesus na minha vida. Aí tinha duas mulheres lá também, duas garotas, que disseram: se você for embora, nós vamos também. Ela falou: vamos, eu quero Jesus. Ah, nós também queremos Jesus. Aí a dona do lugar, ela me contou, disse: não, vocês não podem ir embora e me deixar na mão. Os clientes vão chegar, espera outras meninas virem para vocês irem embora. Ela falou: não quero ficar mais um minuto nesse lugar. Ela estava se sentindo enojada, suja, imunda. Ela falou: esse lugar não é mais para mim. Este é o milagre da adoração. E não para por aí. Essa mulher, queridos, se tornou uma boa crente, se converteu de verdade. Eu lembro que no começo era difícil, eu tinha que dar uma cesta básica e cuidar de algumas necessidades junto com a igreja, para que ela não ficasse sem suporte. E ela perseverou, fez seminário, casou com um pastor e hoje é pastora. Este é o milagre da adoração, queridos. Quando vocês entrarem na presença de Deus com a tua adoração, saiba que o teto não pode barrar o que você quer entregar ao seu Deus. A sua adoração, ela vai chegar na sala do trono. O Espírito Santo vai te levar pelo novo e vivo caminho. E o Senhor vai receber aquilo que você tem para entregar para Ele. Ele espera receber de você o teu louvor e a tua adoração. Ele espera receber todos os dias. Vou repetir: todos os dias. E vou te fazer uma pergunta: quanto tempo faz que você não encontra o Senhor para entregar para Ele a sua adoração? Porque nós nascemos com este propósito, nós nascemos para o louvor e adoração da sua glória. E só adora aquele que reconhece quem Ele é. Ele é Deus único, não temos outro além dele. É o nosso Salvador, suficiente Salvador. Nada mais é necessário para sermos salvos. O seu sangue já foi derramado, sua misericórdia nos alcançou, e hoje nós podemos desfrutar do seu favor. Nós às vezes somos tão terra que não vivemos o que o céu tem para entregar para nós. O que o céu tem preparado para você é superior a tudo aquilo que você tem buscado. Vai superar as suas expectativas. Mas você precisa aprender a adorá-lo em espírito e em verdade.
A igreja do nosso tempo desaprendeu. Se bem que nós vivemos um tempo onde a adoração nunca foi tema central. Hoje vivemos um tempo que se fala muito de adoração, mas é adoração teórica, não é adoração prática. Às vezes a gente quer orar, a gente entra na presença de Deus, fica pedindo, para com isso. A palavra diz que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de abrir a nossa boca. Aí quando você alcança a maturidade, você não entra na presença dele para pedir. Quem pede é menino. O menino olha para as mãos, o adorador olha para a sua face. Você não vai esperar aquilo que ele tem para te dar. A tua relação com Deus não é uma relação de troca. E quando você aprende a adorar, se tranca com ele, se envolve em intimidade, cresce em autoridade, porque você descobre que é filho, e não é filho de qualquer um. Você é filho do Deus vivo, você é filho do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e sempre há de ser. Aleluia, aleluia. Tudo que o diabo não quer que você saiba é que ele recebe a tua adoração. E quando você adora, você impede os movimentos do diabo. Quando você adora, você cancela a ação dos demônios. Quando você adora, o inferno retrocede. Quando você adora, os céus se abrem e a chuva serôdia e temporã vem. E rega com a vida de Deus. Nós precisamos entender, eu não posso mais ser só um religioso, alguém que assiste culto. Eu quero ter minha experiência e vou buscar, e não vou descansar enquanto ele não se manifestar a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você aprende o que é adoração, nunca mais você vai se distanciar dele, nunca mais você vai se afastar dos seus caminhos. A sua fé vai ser inabalável, como os montes de Sião. Nada mais vai esfriar você espiritualmente. Você não vai ser mais inconstante, impulsivo. Você vai ser perseverante, determinado. Às vezes nós dizemos, deve ser muito complicado. Adoração é simples, depende de um coração sincero. No Salmo 51, Davi disse: a um coração quebrantado e contrito não resistirá. Ó Deus, tudo que você precisa é de um coração sincero e contrito. A palavra adoração vem da palavra no grego proskeneu. Esta palavra, ela é citada no Novo Testamento cerca de 59 vezes. Proskeneu. A Bíblia não traduz de maneira exata o que é adoração, mas a palavra proskeneu fala de inclinar-se, prostrar-se, ajoelhar-se, colocar o seu rosto em terra.
Prost, ir, neu, beijar. Alguns falam só de veneração. Homenagem é mais que isso. É reconhecermos quem Ele é e o que somente Ele pode receber através de nós, seus filhos e igreja. O diabo quer roubar dele a adoração. Você pensa que o diabo tem como propósito tirar de você o teu emprego? Quando ele tira o emprego, ele quer atacar a tua fé. Quando ele ataca a tua fé, elimina a tua adoração. Você pensa que o diabo quer trazer um prejuízo financeiro? O diabo quer atacar a tua fé, porque quando ele ataca a tua fé, elimina a tua adoração. O diabo, ele quer desestruturar você, porque quando você está desestruturado, descompensado, confuso, ele ataca a sua fé e mina a tua adoração. Por isso, nada do que possa nos acontecer pode roubar a nossa fé e nos esfriar espiritualmente. Uma coisa que nós precisamos declarar é que a nossa adoração é intocável. Sabe, naqueles momentos de dificuldade, de luta, de problema, adore. Se tranca, adore, 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 simplesmente adore. O inferno não pode com a tua adoração. Para de ser um crente reclamão, que como um filho mimado começa a choramingar. Adoração é você dizer: tu és grande, e reconheço a tua soberania nesse momento difícil da minha vida. Passo pelo que eu estou passando, mas o Senhor continua sendo Deus, continua sendo meu Senhor, Salvador. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque tudo que o diabo quer é que você diga: eu estou indo na igreja, mas eu não vejo minha vida mudar. Eu entrego meu dízimo e a minha oferta, mas eu não estou tendo prosperidade. Preste atenção. Nada do que você está fazendo é para você receber uma resposta, mas Deus vai responder a sua resposta. Deus vai te abençoar, talvez não segundo os teus anseios, mas segundo os seus propósitos. Muitas vezes hoje nós não entendemos o que está acontecendo, mas no futuro nós nos alegramos, porque o que Ele nos entrega é muito maior do que aquilo que nós estávamos esperando, imaginando, sonhando, orando. Quando você aprende a ter maturidade, nada vai te tirar do eixo. Vem a tentação, você pode dar uma balançada, mas você diz: vou me trancar, vou adorá-lo, vou adorá-lo, vou adorá-lo, vou adorá-lo. Eu me lembro que no começo do nosso ministério, há quase 30 anos atrás, nós estávamos passando por uma fase difícil e nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas. E nós nunca fomos uma igreja de esmolar. Eu me trancava e ficava com ele.
Eu ficava lá orando e dizendo: Tu és fiel. O Senhor me chamou. A igreja não é minha, a igreja é tua. O Senhor é o dono da igreja e o Senhor cuida dela. O Senhor é quem supre as nossas necessidades, e por conta disso eu te louvo e te adoro. Somente tu és digno. Recebe, Senhor, a minha gratidão. E eu me lembro que eu ficava lá: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Cantar uma vez é fácil. Eu cantava 5, 10, 15, 20. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. De novo. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Depois de passar um tempo com Deus, Ele sempre vai te dar uma estratégia. E Deus falou comigo, eu cheguei para a nossa tesoureira e disse: tira tudo que tem no banco, eu vou para São Paulo. Deus mandou eu plantar em um determinado ministério. Ela disse assim: pastor, o senhor está doido, o senhor vai tirar todo o dinheiro do banco. É pouco, não é muito, mas a gente precisa juntar para poder ver se a gente consegue pagar as contas. Eu disse para ela: o que nós temos lá não vai fazer diferença nenhuma. Deus mandou pegar esse dinheiro e dar todo esse dinheiro, plantar neste ministério em São Paulo. Na época eu não tinha carro. Ela disse: tudo bem, se Deus está falando, vamos ver o que vai acontecer. Eu disse para ela: se você não crê que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, é melhor você procurar outro ministério. Ela falou: não, tá, mas aqui quem falou? Eu falei: glória a Deus. Peguei um envelope. Na época era um envelope carimbado, que a gente não fazia envelope em gráfico. Era começo de ministério mesmo. Coloquei o dinheiro dentro, tomei o busão e fui para São Paulo. Cheguei lá, entreguei a oferta e fiz uma oração: Deus, este é o último. Não se esqueça de mim. Sabe a oferta boa? É aquela que dói. Aquela que você fica pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Essa é a oferta boa. Aquela que você dá e tudo bem, não vai fazer falta. Muitas vezes não é a oferta que o Senhor recebe. Aí continuei em adoração, ia para a igreja todo dia cedo e ficava lá horas. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Aí o diabo vinha e falava assim, porque tem gente que bate altos papos com o diabo. Quero ver como é que vai ser. Porque o diabo fala na alma. Você pensa que é você falando com você, mas não é. O diabo fala na primeira pessoa. É o diabo falando com você. E ele te engana. Pensa que você está falando com você. Quero ver como é que vai ser. Quero ver como é que vai ficar. Agora, vocês vão passar por grandes problemas. Aí eu discernia que era ele. E o que eu fazia?
porque te ablates minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque nem cedo Jesus virá. Aí o diabo diz assim: não, ele está cantarolando aí, daqui a pouco desiste. E eu cantava até secar a goela, a garganta. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque nem cedo Jesus virá. Aí começou a semana. Sabe o que aconteceu na segunda-feira? Nada. Sabe o que aconteceu na terça-feira? Nada. Sabe o que aconteceu na quarta-feira? Nada. Sabe o que aconteceu na quinta-feira? Aí aconteceu. Começou a acontecer. Nós tínhamos uma caixa postal no correio e eu fui lá buscar as correspondências. E tinha umas cartas diferentes, umas cartas com endereços estranhos. E eu cheguei e abri. E tinha lá, na época, você mandava, era cheque nominal cruzado. Aí, um cheque, 2 cheques, 3 cheques, 4 cheques, 5 cheques. Eu disse: Deus, nunca aconteceu isso com nós. Só pode ser o Senhor. E gente desconhecida. Gente que eu não sabia nem quem era. Aí um dia, eu fui entrar lá no nosso escritório. Esse é o primeiro escritório, ali na Rua do Mercado, em cima das Óticas Califórnia. A porta estava travada, ela não abria. Eu disse: ué, crente disse, está amarrado. Mas naquele dia não estava amarrado não, muito pelo contrário. Aí eu fiz força, era tanto envelope debaixo da porta que travou a porta. Aí nós contabilizamos aquele valor. Eu disse: Deus, tu és grande. E não parou por aí. Deus começou a usar uma mulher que não era evangélica, não era crente. Ela colocava notas de dólar debaixo da porta da minha casa, colocava o envelope e colocava ali. E não era pouco não, o marido dela trabalhava no Japão, e eu não sabia quem era, e nem que era japonesa. Mas um dia eu falei: eu vou ficar de tocaia, porque eu sabia mais ou menos quando é que o envelope aparecia. Aí entrou o envelope, eu abri a porta e disse: te peguei. Aí ela assustou. Eu disse: me fala uma coisa, você me conhece? Ela disse: não. Eu falei: mas por que você deixa o dinheiro da bolsa debaixo da minha porta? Eu falei: Deus mandou. Preste atenção. Se não houver quem clame, as pedras clamarão. Deus usa quem Ele quiser, até o ímpio. Quando começou a pandemia, nós mandamos num grupo de transmissão uma mensagem falando a respeito da necessidade de ofertar nesse tempo. E eu coloquei o número de uma pessoa com quem nós temos uma relação comercial. Ele não é da nossa igreja. Aí ele me ligou: escuta, você me mandou uma mensagem? Eu falei: mandei? Ele falou: mandou. Eu falei: olha, me desculpa, foi por engano. Ele falou: não se desculpe, eu quero te entregar uma oferta. Ele não
nossa igreja e não confessa a nossa fé. E ele deu a maior oferta que entrou naquele mês. Então Deus quer se mover para de quem é que Deus vai usar, o que Deus vai fazer, quando vai chegar essa hora. Descansa, confia, espera e descansa. Confia, Espera e descansa. Só isso. Aí eu queria ver a cara da tesoureira. Eu falei, ela vai se converter, Jesus. Mas a gente não gosta de dar o braço a torcer, ó, não é? Não é obra do acaso. Não é coincidência. É cristocidência. É propósito. Sabe? Aprenda você a entrar na presença dele. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. O que é adoração, pastor? Adoração é o amor correspondendo ao amor. Eu te amo, Jesus. Às vezes eu entro na presença dele, eu só falo isso e começo a chorar. E tem gente que pensa que o devocional, a solitude, o nosso tempo a sós com Deus é falar. É se entregar. Eu conto a história de um homem sertanejo simples, que todos os dias, na hora do almoço, ele encontrava a igreja aberta. Ele chegava no fundo da igreja, tirava o chapéu da cabeça, colocava no peito e se dirigia ao altar. Ficava milésimos de segundos e ia embora. E o pastor começou a observar isso, até um dia que conversou com este homem e disse: escuta, eu percebo que todos os dias você vem na igreja e fica um pouquinho e vai embora. O que é que você vem fazer aqui? Ele disse: eu venho orar. Mas que oração relâmpago é essa? Ele disse: eu chego aqui, vou ter o altar e digo: oi Deus, aqui é o Zé. Que oração mais sincera que essa? Você acha que Deus não conhecia o Zé? Deus conhece os adoradores, não os murmuradores. Deus abençoa os adoradores, não os murmuradores. Começa a adorar para você ver. Eu te honro, eu te glorifico, eu te exalto. O diabo tira os olhos disso, eu coloco os olhos no Senhor, na sua excelsa glória, no seu poder. Profetiza: a tua presença está aqui, Senhor. A tua presença toma este lugar, a tua presença muda essa atmosfera. Eu te coroo, eu te entronizo. Não deixe o diabo roubar de você a tua adoração, nunca mais. Dá vontade de xingar, praguejar, amaldiçoar. Adore, 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 adore. E música de adoração é diferente de música de louvor. A adoração, ela exalta a pessoa de Deus. Tu és fiel, tu és santo, tu és misericordioso, tu és amoroso, tu és tremendo, tu és magnânimo. A gente precisa encerrar. E existia naquela época de Jesus uma animosidade entre samaritanos e judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos com os judeus,
por conta dos fatores históricos, políticos, religiosos. Então eles estavam divididos. E para o samaritano, o Monte Gerizim era sagrado para adorar e buscar Deus. Mas os judeus diziam que o lugar certo era Jerusalém. Aí Jesus diz assim: vai chegar uma hora que não vai ser nem lá e nem aqui. Vai chegar uma hora que vocês não vão precisar de um marco, de um lugar físico, porque a adoração vai além disso, transcende. Você pode adorar onde você estiver. Vai chegar uma hora onde vão adorar a Deus em espírito, por revelação e em verdade. Se fala da adoração verdadeira porque tem a adoração falsa, fajuta, mequetrefe. Preste atenção, saia daqui hoje com essa marca na tua identidade de ser um verdadeiro adorador. Ele não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar junto dele. Descobre Deus como Pai na intimidade. Descobre Deus como Pai na sua intimidade. Deus Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Olha, nunca mais cante só por cantar. Nós não sabemos onde Deus está. Geograficamente não sabemos localizar onde está o Senhor. Mas nós sabemos que Ele existe e que Ele recebe a nossa adoração, a adoração da sua igreja e a adoração dos seus filhos. Então preste atenção, adoração é muito mais do que só cantar. Imagina só a tua adoração passando por este teto, cortando este céu, o espaço, e chegando no terceiro céu, sendo recebido como incenso suave por Deus, como louvor, como adoração. É sacrifício agradável a Deus. Então, sempre tenha em mente: eu estou entregando algo para Ele, e entrega o teu melhor. Sabe quando é o teu melhor? Azeitona
ela só libera o óleo, o azeite, quando passa pela prensa. O diamante só se torna diamante, o carvão, ele precisa passar por uma grande pressão. Adoração você vai entregar nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você não souber mais o que falar, o que dizer, você vai simplesmente adorar. Música de adoração é diferente de louvor. Separa algumas músicas de adoração. Comece o teu dia ouvindo músicas de adoração. Coloca no seu carro, antes de ir para o trabalho, músicas de adoração. Se você pode ouvir durante o dia, ouçam músicas de adoração. Ouçam músicas de louvor também, mas músicas de adoração, porque nós precisamos ser afinados na adoração. Sabe por quê? Se nós formos treinados na adoração, quando a igreja começa a adorar, o clima muda. Vocês percebem que às vezes, quando eu assumo o altar, eu conduzo vocês por um caminho, que não é o caminho da emoção, da empolgação, da alegria da alma. Muitas vezes não é fácil, porque a sintonia é muito fina. Cada um tem uma semana pesada, chega aqui de um jeito, e até tirar você desse cenário que você está, às vezes leva um tempo. Mas a Bíblia diz que a unção, ela quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Aí quando você chega aqui, você ouve que o teu Deus é maior do que o teu problema, maior do que a tua luta, maior do que a tua dificuldade. Aí você se rende a este Deus. E quando nós conseguimos entrar em adoração legítima, autêntica, verdadeira, é a hora onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Muitas vezes é a hora onde o Espírito é sujeito ao profeta, onde às vezes você se cala e simplesmente desfruta da sua presença. Ele te toca, Ele remove aquilo que é jugo na sua vida, Ele te molda segundo a sua vontade, Ele levanta o caído, te enche de coragem, te dá autoridade, te reveste de poder. Então a igreja, muitas vezes, ela nem precisa ser bitonha. É só ela aprender a adorar, 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 adorar. Isso leva tempo. Exige treinamento. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele vai te pegar no teu quarto, na tua sala, aonde você costuma orar, no teu carro. Os céus vão baixar naquele lugar. Aquele lugar vai tremer, mas só você vai sentir. A sua presença vai se manifestar como nunca antes. Você vai receber dele cura, restauração, livramento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
É você e Ele. Adoração prática, fecha os olhos, é você e Ele. Rasga o teu coração. Oh! O teu nome nos rendemos aos teus pés. Consagramos. Olha só, a hora da cereja do bolo. Quer ver? Fecha os olhos. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele dizer, eu estou aqui. Deixa Ele testificar no teu coração. Olha que gostoso. A atmosfera muda. Não é o homem. É Ele.